6 de junho de 1944. A costa da Normandia estava envolta em uma espessa neblina matinal, enquanto as embarcações de desembarque iniciais se aproximavam da costa francesa. Dentro das embarcações congestionadas, soldados americanos seguravam seus rifles firmemente contra o peito. Várias dessas armas de fogo estavam envoltas em capas impermeáveis, protegidas da maresia salgada e da antecipação do ar tenso. Os alemães, abrigados em fortificações de concreto com vista para as praias, vinham se preparando para este dia há muito tempo. Estavam seguros de suas defesas, de seu treinamento e, talvez acima de tudo, de suas armas. Sem que soubessem, muitos desses soldados americanos que avançavam pelas ondas carregavam uma arma revolucionária, um rifle que alteraria fundamentalmente a dinâmica da guerra de infantaria. Enquanto os soldados alemães carregavam seus confiáveis, porém lentos, rifles Karabiner 98K, operando manualmente o ferrolho após cada disparo, as tropas americanas carregavam uma arma capaz de disparar tão rápido quanto o gatilho fosse puxado. O M1 Garand estava a poucos minutos de marcar seu lugar na história, e logo, os soldados alemães, que inicialmente o rejeitaram como mais uma bugiganga americana, aprenderiam uma dolorosa lição sobre a progressão da guerra. A história deste notável rifle não se desenrolou nos campos de batalha da Europa, mas sim na Pacífica América, em oficinas e campos de testes, onde um humilde engenheiro canadense chamado John Cantius Garand estava sutilmente redefinindo a maneira como as guerras seriam travadas. Nascido no dia de Ano Novo de 1888, na pequena comunidade agrícola de Saint-Rémy, Quebec, a apenas 27 quilômetros ao sul de Montreal, John Garand teve uma juventude caracterizada por dificuldades e mudanças frequentes. Quando John tinha 11 anos, o infortúnio atingiu a família Garand. 13 crianças ficaram sob os cuidados do pai após a morte da mãe em sua pequena fazenda canadense. Sobrecarregados de responsabilidades, eles optaram por migrar para Danielson, Connecticut, uma cidade fabril da Nova Inglaterra, em busca de um novo começo. A rotina diária da família era controlada pelo barulho das máquinas de fiar e pelos apitos das máquinas a vapor. Essa mudança teria um impacto sem precedentes no jovem John. À medida que seus irmãos ingressavam na força de trabalho da fábrica têxtil que dominava a economia local, o interesse de John residia em entender o maquinário que impulsionava essas operações industriais. Aos 12 anos, ele conseguiu um emprego como bobinador em uma fábrica na vizinha Jewett City. Apesar da natureza fisicamente exigente de seu trabalho e das longas horas, John se viu cativado pelos intrincados sistemas mecânicos que o cercavam. Em seu tempo livre, ele examinava motores a vapor, sistemas de engrenagens e máquinas complexas essenciais para a operação da fábrica. Seus superiores reconheceram que o jovem tinha um conhecimento incomum de mecânica, frequentemente propondo melhorias em equipamentos que funcionavam de forma idêntica há anos. John não tinha formação formal em engenharia, mas sua experiência prática em fábricas lhe proporcionou algo indiscutivelmente mais valioso: uma compreensão intuitiva de como sistemas mecânicos poderiam ser otimizados para eficiência, confiabilidade e potência. Ele se familiarizou com a pressão do vapor, relações de transmissão e princípios de transferência de energia durante esse período, que mais tarde se mostraram indispensáveis em seus projetos de armas de fogo. Crucialmente, ele descobriu que todo dilema mecânico abrigava uma solução, se alguém estivesse disposto a pensar de forma inovadora e perseverar firmemente. À medida que John amadurecia, sua expertise se estendia para além do setor têxtil. Ele trabalhou como maquinista e fabricante de calibres, conseguindo posteriormente um emprego na prestigiada Brown & Sharp Tool Factory, em Providence, Rhode Island. Notável pela fabricação de ferramentas de precisão de ponta, seu trabalho lá o familiarizou com os rigorosos padrões exigidos para uso militar. Os anos de crescimento fizeram com que John cultivasse um fervor por armas de fogo. O início do século XX marcou um período emocionante na inovação em armamentos. O surgimento da pólvora sem fumaça transformou significativamente a munição,
permitindo que cartuchos mais potentes fossem disparados com fumaça e clarão reduzidos. À medida que as metralhadoras avançavam, as autoridades militares globais começaram a perceber que a chave para conflitos futuros residiria na capacidade de fornecer um poder de fogo intenso e eficiente. Em seu tempo livre, John se dedicava a projetos de armas de fogo, unindo sua expertise em motores a vapor e sistemas mecânicos à sua crescente compreensão de balística e dinâmica de armas. Aos 18 anos, ele já havia formulado e patenteado duas inovações: um macaco de parafuso telescópico e um dispositivo automático de enrolamento de bobina. Essas patentes iniciais demonstraram sua perspectiva única sobre questões mecânicas e sua habilidade em criar soluções engenhosas. Com a entrada do Seleuneua na Primeira Guerra Mundial em 1917, John vislumbrou uma oportunidade de auxiliar no esforço de guerra. Ele apresentou um projeto para uma metralhadora leve à Marinha dos Estados Unidos. Embora seu projeto original tenha sido recusado, os oficiais da Marinha ficaram tão impressionados com seu trabalho que lhe ofereceram um cargo como projetista de armas. Essa oferta alterou significativamente a trajetória de sua vida e, com o tempo, a própria história militar. Inicialmente alocado no Bureau of Standards em Washington, D.C., John posteriormente mudou-se para o Arsenal de Springfield, em Massachusetts, após 1 ano e meio. O Arsenal de Springfield, um importante centro para o desenvolvimento de armas leves americanas, serviu como local para projetar, testar e fabricar as armas militares críticas do país. Para John Garand, era como ter acesso a um mundo de fantasia mecânica. Na década de 1920, o Arsenal de Springfield enfrentou uma crise de relevância. Durante a Primeira Guerra Mundial, o arsenal lutou para atender aos requisitos de produção de munição e rifles do exército, levando as forças armadas a depender fortemente de fornecedores britânicos e franceses. Esse fracasso manchou a imagem do arsenal e gerou dúvidas sobre a preparação da indústria de armas leves dos Estados Unidos para o combate moderno. Compreendendo rapidamente a questão, John entendeu que o problema não era apenas sobre a capacidade de produção. Era sobre a filosofia básica de design subjacente aos rifles militares americanos. O fuzil Springfield de 1903, a principal arma de combate dos Estados Unidos desde o início dos anos 1900, era um armamento superior em sua época. Era preciso, confiável e construído para a longevidade. No entanto, refletia a mentalidade de guerra do século XIX. O M1903 assemelhava-se a rifles de ferrolho, como os rifles Mauser alemães, que influenciaram a estratégia militar por anos. Para disparar essa arma, o soldado precisava operar manualmente a alavanca do ferrolho, puxá-la para trás para expelir o cartucho vazio, inserir um novo cartucho na câmara e, em seguida, empurrar o ferrolho para frente e prendê-lo antes de mirar e disparar novamente. Nas mãos de um atirador experiente, esse procedimento podia ser concluído rapidamente, mas exigia que o soldado afastasse as mãos do gatilho e da mira a cada disparo. Mais preocupante ainda, o M1903 foi projetado para artesãos habilidosos, utilizando técnicas convencionais. Cada fuzil exigia inúmeros componentes personalizados e uma construção meticulosa por artesãos experientes. Esse método funcionava bem quando os militares dispunham de tempo de sobra e mão de obra qualificada em abundância. No entanto, a Primeira Guerra Mundial ilustrou que os conflitos contemporâneos exigiam a rápida fabricação de inúmeras armas, utilizando trabalhadores semi-qualificados e métodos de produção inovadores. Reconhecendo que aprimorar o fuzil existente não era suficiente, John Garand percebeu a necessidade de uma reavaliação abrangente do significado de um fuzil militar. Aproveitando seu conhecimento em motores a vapor e máquinas automatizadas, ele começou a conceber um fuzil capaz de capturar a força do disparo para ciclar automaticamente a ação, expelindo o cartucho gasto e instalando um novo projétil sem qualquer intervenção humana do soldado. A ideia de fuzis semiautomáticos não era inteiramente nova. 1919 marcou o início do trabalho de John
na Springfield Armory, onde começou a desenvolver projetos preliminares para um sistema de arma de fogo. Seus primeiros conceitos foram fortemente influenciados por seu conhecimento de motores a vapor e sistemas de pressão de gás. Ele reconheceu que a explosão da pólvora na câmara do rifle gerava uma imensa pressão de gás, em grande parte desperdiçada após a bala sair do cano. Capturar e redirecionar parte desse gás poderia fornecer a energia necessária para automatizar a operação do rifle. Nos anos seguintes, John aprimorou continuamente seu projeto por meio de inúmeras revisões. Ele testou vários sistemas de gás, configurações de ferrolho e mecanismos de alimentação de munição, cada modelo fornecendo insights sobre as complexidades da criação de um rifle semiautomático confiável. Alguns modelos se mostraram inadequados para aplicações militares devido à fragilidade, outros eram excessivamente pesados ou complexos para fabricar em escala, enquanto alguns enfrentavam problemas com precisão ou complicações de alimentação. O avanço ocorreu em meados da década de 1920, quando John concebeu o sistema de pistão a gás de curso longo, que mais tarde ganharia notoriedade. Nesse projeto, uma pequena abertura perto da boca do rifle capturava parte da pressão do cartucho gasto e a redirecionava para um cilindro que abrigava um pistão. A pressão do gás impulsionava o pistão para trás, e o pistão era conectado a uma haste de operação que corria ao longo da parte inferior do cano. À medida que o pistão recuava, ele puxava a haste de operação com ele, e isso, por sua vez, afetava o mecanismo do ferrolho. O mecanismo deste sistema exercia potência suficiente para remover o estojo do cartucho disparado, expulsá-lo do rifle, recarregar o mecanismo de disparo, puxar um novo cartucho do carregador e colocá-lo na câmara. Todas essas ações ocorriam instantaneamente após cada tiro, permitindo ao soldado atirar novamente instantaneamente ao puxar o gatilho. No entanto, a engenhosidade mecânica de John não se limitava apenas ao sistema de gás. Ele também precisava encontrar uma maneira eficiente de carregar munição no rifle. Os rifles militares convencionais utilizavam carregadores internos que eram enchidos um cartucho de cada vez, ou com clipes stripper, exigindo que o soldado empurrasse manualmente os cartuchos para baixo do carregador. John projetou um sistema de alimentação avançado, usando o que ele chamou de clipes N-block, clipes de metal contendo 8 cartuchos, que podiam ser inseridos no rifle como uma única unidade. Quando o soldado inseria um clipe N-block no rifle, ele movia todo o clipe para o carregador interno. A cada disparo do fuzil, um cartucho era expelido sucessivamente do pente. Ao último disparo, o pente vazio era ejetado mecanicamente, produzindo um distinto som metálico de ping, enquanto o ferrolho permanecia aberto, aguardando a inserção de um novo pente. Esse mecanismo oferecia múltiplas vantagens em relação aos métodos convencionais de carregamento. Facilitava o recarregamento excepcionalmente rápido. Um soldado bem treinado conseguia recarregar um M1 Garand em apenas 2 a 3 segundos. Além disso, garantia que o soldado estivesse sempre ciente da condição da munição de seu fuzil, devido ao ferrolho travar aberto e ao pente vazio ser ejetado. Além disso, esse sistema simplificava o fornecimento de munição, pois os pentes podiam ser pré-carregados e facilmente distribuídos entre os soldados. No entanto, o projeto inovador de John encontrou considerável resistência dentro da hierarquia militar. Oficiais superiores, particularmente os da Primeira Guerra Mundial, frequentemente hesitavam em relação aos rifles semiautomáticos. Preocupações foram levantadas sobre o desperdício de munição pelos soldados devido aos disparos rápidos, e dúvidas persistiram sobre a confiabilidade de mecanismos tão intrincados em cenários de guerra, bem como questões relacionadas ao custo e à complexidade na fabricação e manutenção. As discussões em torno do calibre se mostraram especialmente acaloradas. O projeto inicial de John acomodava um novo cartucho de calibre 276, ostentando balística superior e peso mais leve em comparação com o cartucho padrão do 3006 do Exército, usado desde 1906. Testes militares indicaram que o cartucho menor
Oferecia maior precisão e menos recuo, aumentando a capacidade dos soldados de atirar com rapidez e precisão. No entanto, em 1932, uma decisão significativa foi tomada pelo chefe do Estado-Maior do Exército, General Douglas MacArthur, com implicações de longo alcance. Ele ordenou a interrupção imediata de todo o trabalho de desenvolvimento do calibre .276 e ordenou que o rifle de John fosse reconceitualizado para usar a munição .30-06 existente. O processo de design de John foi predominantemente influenciado por fatores logísticos. O exército possuía vastas quantidades de munição .30-06 da Primeira Guerra Mundial, e todas as suas metralhadoras utilizavam o mesmo cartucho. Essa escolha exigiu revisões significativas nos principais componentes do fuzil devido ao cartucho .30-06, mais forte e potente, que gerava pressões mais altas e ações violentas. O aumento de peso e complexidade atrasou o desenvolvimento por vários meses, mas John persistiu, reconhecendo os problemas logísticos militares como legítimos, mesmo que aumentassem as complicações de engenharia. Em 1932, John projetou o que viria a ser o fuzil T1E2, uma arma semiautomática robusta e confiável, compatível com o cartucho .30-06. O fuzil foi submetido a testes rigorosos em várias instalações militares por todo o país, onde sofreu abusos que teriam destruído armas mais fracas. Submetido a condições extremas, enterrado na areia, encharcado em água salgada, congelado em temperaturas congelantes e disparado repetidamente sem limpeza ou manutenção, o T1E2 demonstrou resiliência excepcional. Sua confiabilidade em circunstâncias adversas era impressionante. A precisão do T1E2 rivalizava com a de rifles de ferrolho de primeira linha, enquanto sua cadência de tiro superava a de rifles militares tradicionais em mais de 3 vezes. Um soldado bem treinado podia disparar de 40 a 50 tiros precisos por minuto com um rifle semiautomático, em comparação com 15 a 20 tiros por minuto com um de ferrolho. Em 3 de agosto de 1933, o exército do ZF Israel aprovou formalmente o projeto de John como o rifle semiautomático 30M1. No entanto, aprovação e produção eram 2 questões diferentes. As fábricas da Springfield Armory ainda estavam configuradas para os métodos de produção mais lentos e artesanais do século passado. O desenvolvimento da estrutura para ser a produção em massa dos complexos fuzis M1 exigiu uma reformulação radical da produção americana de armas de pequeno porte. As responsabilidades de John se expandiram além do mero projeto dos fuzis, abrangendo o projeto de todo o sistema de fabricação necessário para sua montagem. Ele foi pioneiro em novos métodos de produção, fabricou ferramentas e dispositivos de medição especializados e treinou uma nova leva de trabalhadores nas rigorosas tolerâncias necessárias para a fabricação de fuzis semiautomáticos. Esse trabalho foi igualmente inovador e vital, pois mesmo a melhor arma se torna ineficaz sem quantidades adequadas para a produção. A fabricação começou gradualmente em 1936, com apenas um punhado de fuzis produzidos diariamente. À medida que os trabalhadores adquiriam experiência e as técnicas de produção melhoravam, a produção aumentava. Em 1940, a Springfield Armory fabricava centenas de fuzis M1 por dia, e os preparativos estavam em andamento para expandir significativamente a produção caso a guerra chegasse às costas americanas. Simultaneamente, do outro lado do Atlântico, oficiais militares alemães observavam o progresso da evolução dos fuzis americanos com curiosidade casual em vez de ansiedade. Suas forças armadas estavam adequadamente armadas com o Karabiner 98K, uma versão abreviada e aprimorada do renomado fuzil Mauser modelo 98, que os servia desde o final do século XIX. O Kar 98K ostentava impressionantes capacidades de ação de ferrolho, provando ser preciso, confiável e alinhado com as habilidades de fabricação da Alemanha. Sua estratégia militar priorizava o fogo direcionado disciplinado, em vez do disparo rápido. Os soldados alemães eram treinados para fazer cada bala valer a pena,
com a cadência de tiro mais lenta dos fuzis de ferrolho considerada benéfica para aprimorar a pontaria, desencorajando o uso desnecessário de munição. A noção de que as tropas americanas poderiam em breve empunhar fuzis semiautomáticos gerou intriga, mas a maioria dos comandantes militares alemães considerou isso insignificante como uma ameaça. A confiança em seus sistemas militares e treinamento foi exemplificada pelos alemães, impulsionada pelas batalhas triunfantes da Wehrmacht na Polônia, França e nos estágios iniciais da campanha russa. Seus tradicionais fuzis de ferrolho, apoiados por potentes metralhadoras e artilharia, provaram ser bem-sucedidos. Por que alterar algo que funcionava bem? A rápida subjugação de grande parte da Europa reforçou suas decisões táticas e de equipamento. Engenheiros alemães mexeram em projetos de fuzis semiautomáticos, como o Gewehr 43, mas esses empreendimentos receberam atenção e financiamento mínimos. Os militares alemães acreditavam que soldados de infantaria disciplinados, armados com fuzis de ferrolho em conjunto com metralhadoras e artilharia, constituíam uma combinação ideal de poder de fogo e logística. Essa certeza seria posta à prova final no mais severo teste: uma guerra real contra um inimigo ostentando poder de fogo individual superior. Em 1940 e 1941, houve um aumento na produção de fuzis M1 nos Estados Unidos, um desenvolvimento que mais tarde provaria a inestimável invenção de John Garand. O ataque a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, transformou a fabricação de fuzis americana de um empreendimento pacífico em uma necessidade crucial do esforço de guerra. A Springfield Armory prontamente passou a operar 24 horas por dia, com 3 turnos simultâneos, produzindo fuzis M1. A Winchester Repeating Arms Company recebeu contratos de produção adicionais e novas fábricas foram construídas para atender à crescente demanda por fuzis. No início de 1942, os soldados americanos começaram a receber fuzis M1 em quantidades substanciais. Os programas de treinamento tiveram que ser reformulados para ensinar o manuseio e a manutenção adequados dessas armas semiautomáticas. Muitos soldados e instrutores veteranos inicialmente duvidaram das novas armas de fogo, preferindo a simplicidade tradicional dos fuzis de ferrolho. Com mais prática, os soldados passaram a apreciar o fuzil M1. Seus benefícios eram evidentes durante o treinamento, pois eles achavam mais fácil mirar rapidamente em vários inimigos, em comparação com armas de ferrolho. A capacidade de manter vigilância contínua, sem desviar o foco para manusear o ferrolho, era uma vantagem significativa. Além disso, a rápida sucessão de tiros possibilitada pelo M1 oferecia uma vantagem no combate corpo a corpo, que estava se tornando cada vez mais comum na guerra moderna. No entanto, o verdadeiro teste decisivo não ocorreria nos campos de treinamento americanos, mas em meio aos lamacentos campos de batalha europeus contra soldados alemães armados com seus confiáveis fuzis Karabiner 98K e confrontando tropas americanas empunhando o design inovador de John Garand. 1943 marcou a colisão iminente entre os métodos tradicionais e modernos na guerra de infantaria, uma revelação que surpreenderia os estrategistas americanos mais esperançosos. A indústria americana produzia milhares de fuzis M1 diariamente, enquanto centenas de milhares de soldados americanos aprimoravam suas habilidades com essas armas para a invasão europeia. Do outro lado do Canal da Mancha, os defensores alemães fortificavam suas posições e verificavam seus equipamentos, confiantes em sua capacidade de frustrar qualquer tentativa de invasão. Ambas as partes desconheciam o quão profundamente o combate de infantaria estava à beira de uma transformação. Os soldados alemães, que guardavam as fortificações da Muralha do Atlântico, haviam enfrentado vários adversários, empunhando fuzis convencionais de ferrolho. Suas estratégias e posições defensivas baseavam-se na noção de que a infantaria atacante só poderia disparar suas armas com a mesma rapidez com que conseguia manipular os ferrolhos de seus rifles. Eles estavam prestes a descobrir que essa crença não era mais precisa. O dia 6 de junho de 1944 marcou o início de uma revolução global
no combate que redefiniria os fundamentos da guerra de infantaria. O horizonte naquele dia era marcado por uma frota da Aliança, há muito aguardada pelos observadores costeiros alemães, marcando o início da Operação Overlord, a invasão da Europa sob o domínio nazista. Nos bunkers e trincheiras de concreto da muralha do Atlântico, soldados alemães preparavam suas armas para o que percebiam como outra onda de portadores de rifles convencionais de ferrolho. O Obergefreiter Hans Müller, como muitos outros, escondia-se em seu posto de metralhadora com vista para a praia de Omaha, com sua Karabiner 98K apoiada em uma parede de concreto ao lado. Como a maioria dos soldados alemães, Hans era bem versado em seu rifle de ferrolho e podia manipulá-lo com rapidez e facilidade, mesmo sob pressão. Ele havia confrontado soldados britânicos e russos armados com armas idênticas, aprendendo o ritmo do combate com ferrolho. A pausa entre os tiros, enquanto cada soldado recarregava manualmente seu fuzil, a precisão necessária para fazer valer cada bala valiosa. O que Hans e seus companheiros soldados não perceberam foi que numerosas tropas americanas, agora marchando em sua direção através das ondas, carregavam armas que alterariam drasticamente esse ritmo. À medida que as rampas das embarcações de desembarque baixavam e a infantaria americana iniciava sua investida desesperada pelas praias, o som característico dos fuzis M1 Garand começou a se misturar à cacofonia da guerra. O soldado de primeira classe Robert Chan, da 1ª Divisão de Infantaria, havia praticado com seu M1 Garand por mais de um ano antes do dia D. À medida que sua embarcação de desembarque se aproximava da costa, ele verificou seu fuzil mais uma vez, certificando-se de que a capa impermeável havia impedido que areia e água do mar atingissem o mecanismo. Naquela manhã, como inúmeros outros soldados americanos, Robert preparou-se para testar a criação de John Garand ao limite. A resposta alemã ao rápido disparo do M1 foi de perplexidade em vez de alarme. No tumulto e no alvoroço do ataque à praia, vários defensores alemães inicialmente presumiram estar ouvindo uma sucessão de soldados americanos atirando em vez de tiros individuais de semiautomáticas. O som rápido e consistente dos disparos de Garand era desconhecido para eles. Mais tarde, o Hauptmann Friedrich Weber, liderando uma seção das defesas da Muralha do Atlântico, relembrou seu primeiro encontro com tropas americanas armadas com fuzis M1. Seu relatório pós-ação, apreendido por unidades de inteligência aliadas, detalhava sua perplexidade com o que parecia ser um volume inconcebivelmente grande de tiros de fuzil de grupos relativamente modestos de soldados americanos. Inicialmente, Weber instruiu suas tropas a mirarem supostas posições de metralhadoras americanas. No entanto, foram os fuzileiros individuais que causaram os disparos rápidos. Os benefícios táticos do M1 Garand emergiram rapidamente, pois os soldados americanos podiam disparar fogo rápido e sustentado, superando os rifles de ferrolho. Os soldados alemães precisavam pausar entre os disparos, enquanto seus colegas americanos conseguiam manter fogo quase contínuo com munição disponível. Esse atributo se mostrou crucial no combate rápido e dinâmico do desembarque na praia, onde o timing instantâneo frequentemente decidia a vida ou a morte. O sargento William Thompson, da 29ª da Divisão de Infantaria, relatou seu encontro na praia de Omaha. Fomos suprimidos por tiros de metralhadora de um bunker de concreto a aproximadamente 180 metros da costa. Com os antigos rifles Springfield, cada tiro exigia mira meticulosa e longos períodos de tempo para manter o inimigo afastado para avançar. No entanto, os Garands nos permitiam criar uma barragem de fogo, semelhante a ter metralhadoras leves em cada mão. E isso impedia os alemães de levantar a cabeça para mirar com eficácia devido à nossa rápida cadência de tiro. O efeito psicológico do disparo contínuo do M1 pode ter sido tão significativo quanto seus benefícios táticos. Soldados alemães, acostumados ao ritmo medido do combate com ferrolho, encontravam um adversário que podia atirar quase incessantemente. O som persistente dos tiros recebidos interrompia sua capacidade de retaliar com precisão e instilava a sensação de serem dominados por um poder de fogo superior. O autêntico teste do M1 Garand
não ocorreu apenas durante o ataque inicial à praia, mas nas semanas de árduo combate que se desenrolaram à medida que as forças aliadas avançavam para o interior através do denso terreno de Sebes da Normandia, apelidado de Bocage pelos franceses. Essa região, caracterizada por pequenos campos separados por antigos muros de pedra coroados por densas sebes, transformou-se em um campo de batalha corpo a corpo de pesadelo, onde os combates frequentemente ocorriam a distâncias inferiores a 45 metros. Foi nesse cenário que as vantagens do M1 prevaleceram significativamente. O tenente-coronel Hans Richter, da 352ª Divisão de Infantaria Alemã, encontrou tropas americanas em Sebes, ao sul de Caríntia, no final de junho de 1944. Sua unidade lutava contra as forças aliadas há semanas, mas seu primeiro encontro substancial com soldados americanos armados com o M1 os pegou de surpresa. O batalhão de Richter havia estabelecido posições defensivas ao longo de uma sebe normanda típica, com equipes de fuzileiros posicionadas a cada 45 a 55 metros ao longo do muro de pedra. Em combate, os alemães empregavam táticas baseadas em sua longa experiência de combate e na doutrina padrão alemã. Ao avistar adversários, os soldados alemães emergiam de suas coberturas, disparavam tiros únicos com precisão com seus fuzis Karabiner 98K e, em seguida, recuavam para recarregar e acionar o ferrolho antes que o inimigo pudesse retaliar com eficácia. Essas estratégias haviam sido bem-sucedidas contra tropas britânicas equipadas com fuzis Lee Enfield e forças soviéticas armadas com fuzis Mosin Nagant, ambos armas de tiro único operadas manualmente. No entanto, quando os americanos atacaram a posição de Richter em 23 de junho, a rotina do combate por ferrolho foi interrompida. De acordo com registros apreendidos no quartel-general divisional alemão, Richter detalhou soldados americanos que disparavam fogo quase constantemente, sem interrupções aparentes, para recarregar ou recarregar suas armas. A escaramuça começou de forma convencional. Tropas americanas emergiram nos arredores de um campo a cerca de 90 metros de distância, levando os homens de Richter a saírem de seus esconderijos para enfrentá-los. No entanto, em vez da troca antecipada de tiros isolados e certeiros, os americanos rapidamente iniciaram uma barragem de fogo que deixou os defensores alemães perplexos. Ao contrário da expectativa de vários segundos para mirar e atirar enquanto os soldados americanos manipulavam seus rifles, eles encontraram fogo de entrada implacável que impediu uma retaliação precisa. O Unteroffizier Klaus Hoffmann, um dos líderes de esquadrão de Richter, relatou aos interrogadores aliados mais tarde que sua resposta inicial foi acreditar que os americanos haviam implantado metralhadoras leves como reforço durante o ataque. Após a conclusão da ação, ele inspecionou o armamento americano confiscado e reconheceu que soldados americanos individuais estavam disparando tiros rápidos com seus rifles. Essa revelação teve implicações estratégicas significativas. As estratégias defensivas alemãs baseavam-se fortemente no termo militar fogo e movimento, que envolve expor-se brevemente ao fogo inimigo antes de buscar cobertura para recarregar ou reposicionar. No entanto, a cadência de tiro semiautomática do M1 encurtou essas ações a um ponto em que as táticas tradicionais se tornaram mortais. As tropas alemãs descobriram que, ao emergirem da cobertura e mirarem seus rifles para um único tiro, os soldados americanos com M1 já podiam ter disparado 3, 4 ou até 5 tiros. A breve exposição dos alemães ao fogo de retorno era letal ao confrontar inimigos que podiam retaliar com rapidez e precisão. Em combates de encontro, pequenos grupos de soldados no terreno denso da zona rural normanda sofreram um impacto mais significativo. O sargento de patrulha Franz Müller, da 9ª Divisão Panzer SS, narrou um incidente perto de Villers-Bocage no início de julho. Müller, liderando uma equipe de 8 homens, atravessava uma típica via subterrânea quando colidiram com uma patrulha americana de igual tamanho. No combate tradicional de fuzil, tais encontros frequentemente levavam a uma troca de tiros rápida e feroz,
após a qual ambos os lados recuavam para a segurança e tentavam obter vantagens táticas. Normalmente, o lado com poder de fogo superior ou melhores posições prevalecia nessas escaramuças. No entanto, este encontro em particular desviou-se significativamente da norma. Ao se avistarem, ambas as partes começaram a atirar instantaneamente. A equipe de Müller, equipada com rifles Karabiner 98K, disparou suas primeiras saraivadas rapidamente e, em seguida, recarregou para inserir munição nova. No curto espaço de tempo necessário para recarregar seus rifles, os soldados americanos dispararam vários tiros subsequentes que encontraram a patrulha alemã exposta e indefesa. Müller posteriormente caracterizou essa escaramuça como tendo durado aproximadamente 30 segundos, durante os quais se acredita que os americanos dispararam cerca de 60 a 70 tiros, enquanto a equipe de Müller conseguiu menos de 20. 6 dos 8 homens do esquadrão de Müller foram mortos ou feridos naquela batalha de 30 segundos, enquanto a patrulha americana sofreu apenas uma baixa. Müller sobreviveu simplesmente porque se jogou em uma vala de drenagem após o tiroteio inicial e se escondeu lá até que os americanos tivessem partido. À medida que as forças americanas avançavam para o interior a partir da costa, esses confrontos tornaram-se progressivamente frequentes. Relatórios de unidades alemãs sobre o pós-ação no verão de 1944 relataram seu choque com a intensidade do poder de fogo da infantaria americana. Os comandantes frequentemente solicitavam metralhadoras e armas automáticas extras para compensar o que percebiam como um domínio excessivo do poder de fogo americano. As vantagens do M1 Garand pareciam particularmente evidentes na guerra urbana, que marcou a libertação de cidades normandas, como Carinthia, Sandwich e Cherbourg. Nesses combates corpo a corpo, que ocorriam a distâncias de 20 a 30 metros, o disparo rápido e preciso tornou-se uma questão de sobrevivência. O capitão Wilhelm Fischer liderava uma companhia defendendo os arredores de Cherbourg, quando as forças americanas chegaram no final de junho. Seus homens haviam fortificado estruturas de pedra para antecipar combates de rua típicos do combate urbano durante a guerra. A estratégia alemã de combate urbano priorizava o posicionamento estratégico, o tiro controlado e a utilização de granadas e armas de fogo de curto alcance para limpar edifícios sistematicamente. No entanto, o encontro inicial de Fischer com tropas americanas armadas com M1 desmantelou essas premissas. À medida que os soldados americanos se aproximavam de suas posições, as forças de Fischer visavam contra-atacá-las com tiros de precisão de rifles a partir de janelas e portas de edifícios. No entanto, a rápida capacidade dos americanos de retaliar com vários tiros precisos tornava tais posições indefensáveis. Soldados alemães que tentavam atirar de janelas encontravam fogo de supressão instantâneo que frustrava sua mira cuidadosa ou mesmo lhes dava tempo suficiente para acionar os ferrolhos de seus rifles. A tática alemã convencional de atirar e recuar para se proteger era inviável, quando os soldados americanos podiam responder rapidamente com vários tiros certeiros antes que o soldado alemão pudesse recuar. Em um aspecto crucial, a rápida capacidade de disparo do M1 permitiu que as tropas americanas sustentassem fogo de supressão, enquanto seus companheiros se deslocavam para posições estratégicas de flanco. Durante o combate com armas de ferrolho, manter um oponente imobilizado normalmente exigia disparos ininterruptos de vários soldados ou metralhadoras, mas soldados americanos individuais armados com M1 podiam sustentar uma supressão eficaz de forma independente. Isso permitiu que outros membros do esquadrão manobrassem e atacassem. A reação alemã a essas dificuldades táticas foi rápida, porém insuficiente. Os comandantes de campo começaram a exigir submetralhadoras e fuzis de assalto adicionais para igualar a superioridade do poder de fogo americano. A Wehrmacht acelerou o desenvolvimento do Sturmgewehr 44, um dos primeiros fuzis de assalto capaz de disparar tanto semi-automáticos quanto totalmente automáticos, mas a produção dessas armas avançadas permaneceu escassa. Consequentemente, a maioria dos soldados alemães confiou persistentemente em fuzis de ferrolho durante toda a guerra. À medida que o treinamento alemão evoluiu,
concentrou-se em estratégias para combater fuzis semiautomáticos. Os soldados foram treinados no emprego de granadas e táticas de ataque a curta distância, em vez de tentar superar os americanos em tiroteios de médio alcance usando fuzis. A estratégia alemã pendia mais para o bombardeio de metralhadoras e artilharia para suprimir a infantaria inimiga, em vez de depender de fogo de fuzil. Mas essas mudanças ocorreram muito tardiamente e foram insuficientemente adotadas para neutralizar os benefícios inerentes do M1 para a infantaria americana. À medida que a guerra avançava e as forças americanas se engajavam com as tropas alemãs em vários terrenos, a superioridade tática dos fuzis semiautomáticos tornou-se cada vez mais evidente. A libertação de Paris em agosto de 1944 serviu como outra ilustração impressionante do desempenho do M1. O sargento Michael O'Brien, da 4ª Divisão de Infantaria, relatou as batalhas nos subúrbios a leste da cidade. Em grandes cruzamentos, os alemães estabeleceram bloqueios de estradas e posições defensivas. Para avançar cautelosamente, precisávamos de coordenação estratégica usando fogo de fuzil de vários soldados para subjugar cada posição para ataque, enquanto nos protegíamos com rifles de ferrolho. No entanto, os garandes permitiam que soldados individuais disparassem seu próprio fogo de proteção, permitindo que outros avançassem simultaneamente. Isso acelerou nossa velocidade de avanço e possibilitou grupos menores, pois cada homem tinha o poder de fogo anteriormente exigido de um esquadrão inteiro. O impacto psicológico do encontro com tropas equipadas com M1 transcendeu encontros isolados, influenciando o moral alemão e a doutrina estratégica em escalões superiores. Relatórios de inteligência da Wehrmacht do final de 1944 enfatizavam consistentemente a superioridade do poder de fogo americano e sugeriam modificações no equipamento e nas táticas alemãs. Menções específicas foram feitas nesses relatórios sobre as capacidades de tiro rápido dos rifles americanos e seu impacto nas operações defensivas alemãs. O comandante do 716º Regimento de Infantaria, Oberst Heinrich Wagner, apresentou um relatório detalhando os encontros alemães com a infantaria americana ao quartel-general do Grupo de Exércitos B em setembro de 1944. Os fuzis semiautomáticos do inimigo conferiam uma vantagem substancial em conflitos entre pequenas unidades. As tropas alemãs alegavam que a infantaria americana era adepta do fogo contínuo, tornando os movimentos e a retaliação precisa desafiadores. A demanda por armas automáticas adicionais e ajustes táticos para combater essa vantagem ressurgiu. Surpreendentemente, os próprios soldados alemães atestaram a influência do M1. Equipes de inteligência aliadas relataram consistentemente que soldados alemães capturados nutriam um profundo respeito pelo fogo de fuzil americano. Muitos soldados alemães confessaram que aprenderam a evitar o combate à infantaria americana em distâncias onde as vantagens do Garand eram mais potentes. O sargento Otto Schneider, feito prisioneiro perto de Bastogne em dezembro de 1944, relatou aos seus interrogadores: "Nós nos acostumamos a temer o fogo de fuzil americano. Sempre que ouvíamos aquele rápido estalo, reconhecíamos que estávamos enfrentando americanos armados com rifles automáticos. Era diferente de lutar contra os britânicos ou russos. Você não podia levantar a cabeça para retaliar, porque eles já teriam disparado 3 ou 4 tiros antes que você pudesse recarregar sua arma." A Batalha das Ardenas, em dezembro de 1944 e janeiro de 1945, serviu como o teste decisivo para o M1 Garand contra as tropas alemãs. No rigoroso combate de inverno, na Floresta das Ardenas, os soldados americanos enfrentaram a última ofensiva significativa da Wehrmacht na guerra, sob as circunstâncias mais desfavoráveis, com neve, temperaturas congelantes e munição escassa, levando homens e máquinas ao limite. O sargento de primeira classe James Patterson, da 101ª Divisão Aerotransportada, foi um dos defensores de Bastogne durante o cerco alemão. A narração do combate ressalta a importância da confiabilidade e da rapidez de disparo do M1 em situações críticas. Estávamos cercados e com recursos esgotados. Munição, provisões, suprimentos médicos. Cada tiro importava,
mas precisávamos de um poder de fogo substancial para dispersar os ataques alemães. O Garand era ideal para tais situações. Seu desempenho era consistente no frio. Podia disparar rapidamente quando necessário, mas era preciso o suficiente para disparos calculados quando a conservação era essencial. As forças alemãs que atacaram Bastogne e outros redutos americanos durante o Bulge encontraram desafios táticos semelhantes aos que enfrentavam desde o dia D, porém estes foram exacerbados pelas condições do inverno e pelas fortificações defensivas americanas. Durante a última ofensiva da Wehrmacht, em 1945, tornou-se evidente que mesmo suas forças de elite, munidas de armas avançadas e operando em condições vantajosas, eram incapazes de superar a vantagem decisiva concedida à infantaria americana pelos fuzis semiautomáticos. Ao final do conflito europeu, a influência do M1 Garand na guerra de infantaria era indiscutível. Em inúmeras escaramuças entre soldados americanos e alemães, demonstrou-se que a capacidade de tiro rápido do M1 contribuiu significativamente para suas vitórias. Mais notavelmente, as estratégias táticas elaboradas por esses soldados, empunhando fuzis, moldariam a doutrina militar por muitos anos. O general George S. Patton, que não costumava distribuir elogios de forma casual, ressaltou a importância da inovação de John Garand ao rotular o M1 como o maior instrumento de batalha já concebido. Esse sentimento não era mero exagero. O impacto do M1 no combate de infantaria foi reconhecido como transformador, concedendo às tropas americanas uma vantagem significativa sobre seus adversários. Inicialmente descartado pelos soldados alemães como mais uma invenção americana, o M1, eles logo descobriram através das dificuldades que os avanços tecnológicos poderiam redefinir a dinâmica de poder no campo de batalha. A era dos rifles de ferrolho estava chegando ao fim, com armas capazes de disparo rápido e preciso nas mãos de cada soldado, assumindo o centro do palco. No entanto, a narrativa do M1 Garand transcende seu serviço de guerra. Os insights obtidos com sua criação e implantação moldaram o design de armas de pequeno porte para as gerações subsequentes. O conceito de fogo semiautomático para armas de infantaria tornou-se a norma global para rifles militares. Em resposta, a União Soviética desenvolveu a carabina SKS, seguida pelo fuzil de assalto AK-47, enquanto as forças da OTAN adotaram vários rifles semiautomáticos e de fogo seletivo baseados em princípios semelhantes. Durante a Guerra da Coreia, o M1 Garand persistiu como um recurso valioso para as forças americanas, demonstrando seu valor mais uma vez em condições drasticamente distintas. Nas paisagens gélidas da Coreia, as tropas americanas descobriram que seus Garands tinham um desempenho consistente e eficaz, mesmo em temperaturas que inutilizavam algumas armas modernas. Mais de 80 anos após sua implementação, o M1 Garand permanece como uma das armas de fogo mais impactantes da história militar. Sua influência transcende apenas suas especificações técnicas ou números de produção. Ao demonstrar a capacidade individual dos soldados de utilizar armas de tiro rápido com eficácia, o M1 transformou teorias fundamentais sobre estratégias, treinamento e organização da infantaria. As tropas alemãs, que antes zombavam da inventividade americana durante os estágios iniciais da guerra, aprenderam que subestimar as inovações inimigas poderia ser fatal. O estalo generalizado do fogo Garand, reverberando pelos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial, simbolizou não apenas a queda da Alemanha nazista, mas também o advento de uma nova era no combate de infantaria. Nessa época, a facção que possuísse tecnologia superior e a perspicácia para utilizá-la eficazmente desfrutaria de uma vantagem significativa sobre os adversários que empunhavam armamentos obsoletos. A sutil revolução de John Garand no design de armas leves demonstrou que, apesar da desordem e da brutalidade da guerra contemporânea, o trabalho diligente de engenheiros e inventores poderia influenciar o resultado entre a vitória e a derrota. O M1 Garand não apenas contribuiu para a vitória na Segunda Guerra Mundial, mas também ressaltou ao mundo que o destino do combate estava com aqueles que conseguiam unir a bravura humana ao domínio tecnológico.